Então, queridos irmãos, um bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje temos uma mensagem muito especial, uma mensagem de mordomia na família. Eu assisti essa mensagem do Lucas e eu gostei demais, eu digo, essa mensagem precisa ser compartilhada com mais pessoas. Fiz esse convite para ele, né? O tema é a empresa familiar e seus recursos. E quem está conosco pela primeira de muitas vezes, se Deus quiser, é o irmão Evanderson Luca. O irmão Evanderson, ele é tesoureiro aqui da MAP. Seja bem-vindo, Luca, e com você a palavra. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, meu sobrinho lindo. Tia Jane está aqui. Bom dia, Tia Jane e os demais. Bom dia, Luca. E desde já, quero agradecer a Deus e pedir oração. Estou me recuperando de uma gripe. Os irmãos podem perceber que minha voz ainda não voltou 100% ao normal, né? Mas, graças a Deus, estive me tratando e está sendo possível participar aqui com os irmãos. Eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade, os irmãos, as irmãs, e a irmã Alexandra pela oportunidade também, né? Estar aqui nessa reunião de oração. E conforme a irmã Alexandra falou, o tema principal, o assunto, né, é mordomia na família. Então, quando tratamos do tema família, podemos abordar muitos aspectos, né? Relacionamento entre pais e filhos, marido e esposa, enfim, muitos aspectos podem ser abordados. E também a questão da administração financeira, né, da mordomia. É um assunto muito importante entendermos qual a vontade de Deus com relação à maneira como administramos aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Deus é tão bom que em sua palavra Ele tem conselhos, admoestações em todos os aspectos das nossas vidas, né? Inclusive esse. Então, nesta manhã, gostaria de trazer para os irmãos alguns princípios importantes de como devemos agir dentro de nossas famílias com relação ao dinheiro, né? Aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Vamos ver alguns princípios com base na palavra de Deus. Então, você que tem a sua Bíblia, eu já gostaria de, desde já, pedir para que você faça uso da palavra de Deus. O primeiro texto que nós vamos trazer, que eu vou trazer para a nossa reflexão, está registrado no livro de Provérbios, no capítulo 21, no verso 20. Tem uma versão muito interessante que eu encontrei, eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão. Então, sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 20, ele escreveu o seguinte: o homem sábio poupa para o futuro, mas o homem insensato gasta tudo o que ganha. Gasta tudo o que ganha. Então, é algo muito simples, até lógico, mas infelizmente não é algo praticado por muitas famílias, né? E por conta disso, muitas famílias têm passado por dificuldades, especialmente por achar que determinada situação favorável, financeiramente falando, vai durar para sempre. Muitas vezes, a situação econômica do país, enfim, do local, da cidade onde vivemos, está favorável e vivemos um período de fartura e achamos que isso vai durar para sempre. Muitas famílias acham que vai durar para sempre. E depois, quando a situação muda, elas não aprenderam a poupar ou economizar para o futuro e muitas vezes querem manter, né, um padrão de vida semelhante, mesmo quando a situação é desfavorável. E por isso muitos entram em dificuldade. Eu gostaria de trazer um exemplo bíblico, talvez o mais conhecido quando tratamos de mordomia, de preocupação, de poupança para o futuro, que está registrado no primeiro livro da Bíblia, né? O livro de Gênesis, do capítulo 41. Apenas contextualizando rapidamente, os irmãos conhecem muito bem a história. Então, José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo na terra do Egito. Porém, mesmo numa situação de escravidão, serviu com fidelidade, foi muito eficaz, né, muito eficiente naquilo que era de sua responsabilidade. Porém, mesmo assim, acabou caindo na prisão, né, uma armadilha ali do inimigo.
E lá na prisão ele pôde colocar em prática um dom muito especial que Deus tinha dado a ele, que era o dom da interpretação de sonhos. E algum tempo depois, então, o faraó, rei do Egito, teve um sonho muito diferente, né, muito curioso, em que apareceram para ele, como os irmãos já sabem, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as espigas também, 7 espigas boas e 7 espigas mirradas. E diante dessa situação ele ficou muito curioso. É interessante notarmos que nos tempos bíblicos, né, especialmente, antigamente os sonhos tinham normalmente significado. Hoje isso não é colocado muito em prática, né? Mas antigamente os sonhos tinham significados. E Faraó, pensativo com relação àquele sonho, ficou analisando, refletindo, né? O que esse sonho quer dizer? E naquele momento, então, o copeiro dele se lembrou de José. E José foi chamado da prisão ali, na presença de Faraó. O Faraó, então, conta-lhe o sonho e indo, então, para a leitura da palavra de Deus, no capítulo 41 do livro de Gênesis, a partir do verso 29, José, iluminado por Deus, dá a interpretação, então, daquele sonho. E nós lemos assim na palavra de Deus. Verso 29. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. Então, essa era a interpretação, esse era o significado daquele sonho. 7 anos seguintes de muita fartura, uma situação favorável na terra do Egito, e depois 7 anos de fome, de dificuldade, de uma situação mais complicada. E agora Faraó pergunta, olha, diante disso, o que eu devo fazer? E José, iluminado por Deus, então, coloca em prática o conselho, ou princípio que nós lemos no início aqui da nossa explanação, registrado lá em Provérbios. O homem sábio poupa para o futuro. Então José dá um conselho, olha, Faraó, que você nomeie, né, um homem sábio, o coloque sobre toda a terra do Egito e estoque, né, armazene 1/5, ou seja, 20% de toda a produção da terra do Egito nesses 7 anos de fartura, para que, quando chegarem os 7 anos de fome, você tenha com que sustentar a população. E Faraó, diante de um conselho tão sábio, pensou, que homem, né, mais sábio vou encontrar do que este? Então José foi colocado sobre toda a terra do Egito, apenas abaixo de Faraó, e colocou esse conselho em prática. E como muito bem sabemos, no desenrolar da história, durante os 7 anos, então, foi feita essa provisão para o período de fome, e nos 7 anos de fome, melhor dizendo, nos 7 anos de dificuldades, então, não apenas a terra do Egito, mas todas as demais nações circunvizinhas foram abençoadas pela provisão que José havia feito ao longo dos 7 anos de fartura. Inclusive, a própria parentela de José, seu pai, seus irmãos, que estavam na terra de Canaã, foram até o Egito em busca de alimento, e foi o meio, né, encontrado por Deus também, para abençoar, inclusive, a própria família de José. Então, os irmãos podem perceber que é um princípio muito simples, porém, infelizmente, muitas vezes, não colocado em prática. E a serva do Senhor, nós vemos aqui um exemplo positivo, né? Mas a serva do Senhor, Ellen White, Espírito de Profecia, nos traz algumas admoestações, inclusive uma advertência a uma família que naquela época não havia aprendido esse princípio importante da palavra de Deus. Nós encontramos esse conselho no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 432, em que ela, dirigindo-se ali ao pai da família, né, ao chefe de família, escreveu o seguinte: você esteve envolvido em um empreendimento que, por vezes, proporcionaria consideráveis lucros instantâneos. Após adquirir os meios, você não aprendeu a economizar
para períodos nos quais os recursos não podem ser obtidos com a mesma facilidade. Então, essa família a qual a serva do Senhor se dirige tinha passado por um período de fartura, semelhantemente à terra do Egito, lá na época de José. Porém, durante esse período, eles não haviam aprendido a economizar para períodos mais difíceis. Eles acharam que a situação favorável iria durar para sempre. E, diante disso, entraram em grande dificuldade, e ela continuou. Em vez disso, gastou consideravelmente em necessidades imaginárias. E aqui está um outro grande problema da nossa época, podemos dizer assim, né? Da sociedade na qual vivemos. Uma sociedade extremamente consumista, que gasta muitos recursos com necessidades imaginárias, aquilo que achamos que precisamos, porém não precisamos. E muitas vezes compramos apenas para impressionar alguém, enfim, para diversos objetivos, mas de fato não temos aquela necessidade. Infelizmente, diante disso, muitos têm entrado em grandes dificuldades, né? Porém, como lemos no conselho, o homem e a mulher sábios, né, poupam para o futuro. Mas o insensato gasta tudo que ganha. Esse é um princípio importante da palavra de Deus. Agora, trazendo um pouco mais para o âmbito da família, quando pensamos em quantos componentes da família devem estar envolvidos na administração financeira da família. Será-se apenas o pai, o chefe da família, ou a mãe também, as crianças? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Lá no livro Educação, página 238, nós lemos o seguinte: que se ensine cada jovem e criança não simplesmente a resolver problemas imaginários, mas fazer com precisão as contas de seus próprios ganhos e gastos. Que aprendam o devido uso do dinheiro usando-o. É interessante que até as crianças, muitas vezes, ignoradas ou desprezadas por muitos, mas a serva do Senhor diz que até as crianças devem estar envolvidas desde cedo também na administração financeira da família. Então, na realidade de muitas famílias, as crianças recebem uma certa quantia, né, semanalmente ou mensalmente, aquilo que nós conhecemos como mesada. E esses valores que elas recebem não devem ser gastos de qualquer forma, né, de maneira aleatória, mas devem também ser sabiamente administrados, usados, porque um dia essas crianças, né, que hoje são crianças, amanhã serão também pais e mães de família, e se hoje forem fiéis no pouco, amanhã serão fiéis no muito, como diz a palavra de Deus. Então, desde cedo, né, desde a tenra infância, desde muito jovens, as crianças devem também aprender a fazer o devido uso do dinheiro. Não gastarem de qualquer maneira, mas de forma sábia, de maneira prudente, equilibrada, para que desde cedo tenham princípios importantes no que condiz à administração financeira da família. Agora, um outro aspecto que eu gostaria de abordar, e para abordar esse aspecto, eu gostaria de trazer aqui a leitura de um outro texto da palavra de Deus, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28. É algo também não muito complexo, mas muitas vezes negligenciado. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28, Jesus, em certa ocasião, falando ali a seus ouvintes, trouxe o seguinte questionamento, uma pergunta para reflexão. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Então, esse texto, ele traz uma ideia de planejamento. Um planejamento, qualquer empreendimento que eu quero iniciar, que eu quero começar, eu devo me planejar. As etapas desse processo, as metas, né, onde eu quero chegar, se tenho recursos para executar esse projeto, para que eu não precise interrompê-lo no meio do caminho e não concluir. Então, a palavra de Deus no livro Espírito de Profecia, né, no livro Obreiros Evangélicos, na página 460, traz a seguinte reflexão.
todos devem aprender a tomar notas de suas despesas. Então, nós somos ensinados pela palavra de Deus que devemos ter o hábito de registrar. Registrar tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai. E continua a leitura. Alguns o negligenciam como não sendo coisa essencial. Mas isso é um erro. Todas as despesas devem ser anotadas com exatidão. E ela finaliza, né, com um alerta. Eis uma coisa que muitos de nossos obreiros terão de aprender. Então, na realidade de muitas famílias, infelizmente, muitas vezes, né, essa importância de uma estação não é colocada em prática. E muitos não têm nem ideia de quanto ganham, ou qual é a sua despesa mensal, por não terem o hábito do registro. A palavra de Deus diz que é muito importante termos isso fielmente anotado, fielmente registrado, para que o planejamento dos nossos empreendimentos, dos nossos objetivos como família, financeiramente falando, possa ser um planejamento claro, bem feito. Continua o conselho. Deveis receber como salário de vosso trabalho uma soma determinada e viver dentro dos limites desta soma. Mas se nós não temos o hábito de anotar ou de registrar, como vamos viver, né, nos limites desta soma? Se nem sabemos quanto ganhamos, né? Então não consigo saber quanto devo gastar, se não sei nem quanto ganho. Então, por isso, a importância de anotarmos, de registrarmos, como diz a palavra de Deus. Você precisa cuidar para que suas despesas não sejam maiores do que seus rendimentos, contenham seus desejos. Então, está aqui mais um alerta, né, na palavra de Deus, para que tenhamos nossos desejos contidos, né? Esses textos que eu li, alguém perguntou aqui no chat o nome do livro, com relação a tomar nota das despesas, está no livro Obreiros Evangélicos, página 460, certo? E eu li também no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 200. Depois, se precisarem, posso passar, né, todas as referências para a irmã Alexandra, para estar postando aí no grupo. Mas está aqui o alerta no conselho da palavra de Deus. Agora, ainda sobre os componentes da família, nós falamos sobre o pai, né, o líder da família, falamos sobre os filhos, e com relação às esposas, né, eu vejo aqui no grupo, boa parte, né, acho que a maioria são irmãs, né, e com relação ao papel, né, da esposa, ela também deve participar da administração financeira da família. Nós percebemos que muitas vezes, né, até infelizmente, muitos homens tomam apenas para si esse papel. Mas o que diz a palavra de Deus, né? O que diz a serva do Senhor? Então, lá na carta 65 do ano 1904, nós lemos o seguinte: deveis ajudar-vos mutuamente. Não consideres uma virtude amarrar bem amarrado o cordão da bolsa, né? Recusando dar dinheiro à tua esposa. Então, a serva do Senhor usa essa expressão, né? Amarrar o cordão da bolsa. Porque, infelizmente, eu creio que especialmente na época dela, né, muitos homens tomavam apenas para si a responsabilidade de administrar as finanças da família, achando que suas esposas não deveriam ter participação. Mas é claro que se a esposa for fiel, sábia, equilibrada, prudente, ela será uma ajuda, um apoio muito grande ao marido na administração financeira, né, da família. Quanto mais pessoas pensando, né, racionalmente, melhor, né? Agora, nós continuamos falando sobre o papel das crianças, né? Diz assim: o Lar Adventista. Esse livro, inclusive, é muito bom, o Lar Adventista, no aspecto, né, no contexto da família. Então, traz conselhos para a família em todos os aspectos, né? Também no financeiro e no material. Diz assim: quando ainda bem jovens, devem os filhos serem ensinados a ler, a escrever e compreender algarismos, de maneira que mantenham a sua própria contabilidade. E ela continua: o dinheiro que vem ter as mãos dos jovens, com apenas pouco esforço de sua parte,
não será devidamente avaliado. Esse último texto, Lar Adventista, página 387, 387. Então, aquilo que vem, né, ou que cai nas mãos dos jovens, das crianças, como lemos aqui, com apenas pouco esforço, não será avaliado, né, devidamente avaliado. O que conquistamos com muito esforço, com o suor de nosso rosto, isso é devidamente avaliado, considerado, né? Mas quão mais seguros estão estes jovens que sabem justamente de onde lhes vem o dinheiro, que sabem quanto lhes custam a roupa e a comida e o que significa conquistar um lar. Então, é importante que a criança, desde cedo, saiba que tudo que ela recebe não cai do céu, né? O alimento, a roupa, o calçado, tudo tem um custo. Tudo foi resultado de um esforço, né? De sacrifício de seu pai, de sua mãe. É importante que ela saiba isso desde cedo, para que ela dê o devido valor. E depois, quando ela for chamada a ter sua própria família, né? Quando ela formar sua própria família, ela vai entender a importância da correta administração financeira da família. Agora, partindo para o final da nossa mensagem, gostaria de trazer aqui uma advertência, né, um alerta, quanto a uma armadilha que o inimigo tem trazido para muitas famílias, né? Infelizmente, nós vemos por aí, né, com dados, né, na sociedade, e muitas famílias mesmo têm caído nessa armadilha. Eu gostaria de trazer o texto ainda no livro Lar Adventista, agora na página 392. Nós lemos o seguinte: e quando alguém se envolve com dívidas, caiu na armadilha que Satanás prepara para as almas. Negai-vos antes 1000 coisas a incorrer em débito, né? Ou em dívida. E esta é uma armadilha que o inimigo tem preparado para muitas famílias e muitas têm caído. O perigo das dívidas. É claro que as circunstâncias, né, são muito diversas, né, que nos atingem. Então, muitas vezes passamos por situações, por dificuldades, algumas coisas fora do nosso controle, né? Questões de saúde e tudo mais. Então, tem situações que realmente fogem do nosso controle. Mas muitas vezes, creio que a maioria das vezes, muitas famílias caem na armadilha da dívida por descuido, né? Por negligência, por não terem aprendido os princípios que temos estudado aqui, a questão de viver dentro dos limites dos seus ganhos, de não planejarem, de não registrarem. Infelizmente, muitos têm passado por essa dificuldade. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Filipenses, né, capítulo 4, verso 12, diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então é interessante que o apóstolo Paulo ele tinha consciência de que na vida, né, nós passamos por altos e baixos. E ele não mantinha um padrão de vida, por exemplo, o mesmo padrão de vida quando ele estava numa situação favorável, do que quando estava numa situação desfavorável. Ele sabia viver dentro dos limites ali de sua condição, nos altos e nos baixos da vida. E nós temos que aprender esse princípio também. A única coisa que devemos dever, né, para o nosso próximo, como diz a palavra de Deus, é o amor, né? O amor fraternal. Agora, existe ainda, eu gostaria de trazer esse último aspecto para a gente encerrar a nossa mensagem, um outro extremo. Então, até então, nós estivemos vendo um lado da moeda, né? Podemos colocar assim. O lado daqueles que não se preocupam com o futuro, que são desregrados, né? Mas existe o extremo da economia exagerada. Nós sabemos que nada em excesso faz bem, inclusive nem a economia. Então é importante, conforme estivemos refletindo, estarmos preocupados sim, né? Com relação ao futuro, fazermos uma certa provisão, mas não vivemos apenas preocupados com o futuro, né? Muitos levam isso ao extremo. E para estes, temos aquele texto bem conhecido, né? Não andeis ansiosos, né, quanto ao dia de amanhã,
quanto ao que é a vez de comer, de beber, de vestir, porque infelizmente muitos se preocupam tanto com o futuro que se esquecem de viver o presente. Eu achei um texto muito interessante lá no livro A Ciência do Bom Viver, e diz assim: Deus não é honrado quando o corpo é negligenciado ou maltratado, ficando assim incapaz para seu serviço. A página 322. Cuidar do corpo, proporcionando-lhe comida saborosa e revigorante, é um dos principais deveres dos pais de família. É muito melhor usar roupas e mobílias menos caras do que restringir a provisão de alimento. Alguns chefes de casa poupam na mesa da família a fim de proporcionar dispendiosa hospedagem às visitas. Isto não é sábio. Deve haver maior simplicidade na hospedagem. Dê-se primeiro atenção às necessidades da família. Então, como eu falei, muitos se preocupam tanto com o poupar para o futuro que esquecem das necessidades básicas do presente. E a sua família é negligenciada. Não é esta a vontade de Deus para o seu povo. Inclusive, temos aqui o conselho até com relação à hospedagem, né? É claro que conhecemos muito bem a importância da hospitalidade, devemos tratar bem os outros, mas aqui ela diz, deve haver maior simplicidade na hospedagem. Então, tem como tratar bem, porém de maneira simples, sem aquele gasto dispendioso, né? Com relação à hospedagem daqueles que vêm ao nosso lar e à nossa casa. Então, nós vimos aqui alguns princípios importantes e eu gostaria de finalizar com aquele que é o principal, né? O principal conselho, o principal princípio da palavra de Deus, que é o texto que foi lido para a base da oração, Mateus capítulo 6, o verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, é claro que o dinheiro é muito importante, é uma bênção de Deus nas nossas vidas, é uma bênção que Deus coloca em nossas mãos para que possamos abençoar a outros. Então, é muito importante. Todo mundo sabe disso. Ninguém vive sem dinheiro, né? Porém, não é o principal e não deve ser o principal. Então, nós devemos pedir sabedoria, né? Orar a Deus, pedir sabedoria dos altos céus, para que Ele nos conceda prudência, equilíbrio, sabedoria no lidar com dinheiro. E assim, conforme lemos o texto, né, a promessa diz que se honrarmos a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. E poderemos, então, glorificar o nome de Deus também na forma como usamos o dinheiro, os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as nossas famílias, né? Que sejam prósperas, abençoadas e também possam abençoar todos aqueles com quem entram em contato. É a minha vontade, o meu desejo, a minha oração para cada um de nós nesta manhã. Amém.